Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Já estamos de volta para esse que é o segundo bloco do programa de hoje. Doutora, eu queria que você falasse então quais são os riscos associados à obesidade. Bom, existem alguns riscos como a hipertensão arterial. Existem crianças hoje que já apresentam uma hipertensão arterial. A colesterolemia, né, colesterol alto, triglicérides, colesterol e frações elevados. A questão da diabetes. Hoje infelizmente, a gente colocava as doenças como somente para as pessoas idosas ou adultos, jovens, vamos dizer assim. Essas estão aparecendo em crianças. Eu já tenho crianças no meu consultório com colesterol, com hipertensão, com diabetes. Fora, né, a questão social dos bullying, né? Essas crianças realmente elas são olhadas de uma forma diferente, elas são discriminadas e o dia a dia que dificulta. Então, essa criança para fazer um exercício na escola, uma atividade física, uma educação física, ela já é recriminada por, às vezes, não conseguir ter uma aptidão melhor. E aí, com isso, ela tende a diminuir. Se ela não tiver um empoderamento familiar, ela tende a diminuir para fazer esse exercício, porque ela é julgada. Então, isso tudo, questão emocional também. Então, às vezes, essa criança tem uma questão em casa, familiar ou em outros ambientes, e ela começa também a comer por emoções. E aí ela adquire um comer emocional. Então, existem muitos riscos, além de doenças, uma questão social e intuitiva para essa criança ganhar um pouco mais de peso. E aí a gente tem que considerar todo o âmbito e com uma equipe interdisciplinar para a gente poder auxiliar essa família nessa questão da obesidade. As pesquisas indicam que 1 em cada 3 crianças brasileiras está com sobrepeso. E aí, como que a família pode conseguir diferenciar o sobrepeso da obesidade? O sobrepeso seria um limiar para essa obesidade? Como que a família identificaria e o que fazer? Geralmente, essa família identifica nas consultas pediátricas, né? Que é o controle, é a rotina deles de levarem aos pediatras. E aí, com isso, o pediatra ele faz um exame, check-up geral, e com isso ele dá esse diagnóstico também. Às vezes, quando vem de primeira para o profissional, como nutrição, o psicólogo, não, desculpa, a nutricionista, a gente pode avaliar também essa questão do índice de massa corpórea, que a gente definiu o sobrepeso ou obesidade. Mas, geralmente, ele vem encaminhado desse pediatra com o diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. E aí, com isso, geralmente, os profissionais orientam, sugerem encaminhar para o nutricionista para a gente começar a fazer um trabalho de mudança alimentar. Uhum. Que vai puxar para comportamento e vai pegar ali pai, mãe. O que acontece? Nem todos os profissionais trabalham com comportamento alimentar. Alguns profissionais trabalham com planejamento restritivo. Dietas e uma forma mais de poder proibir essa criança. Eu trabalho com comportamento, então eu tenho que entender todo o ambiente. Como a gente falou, às vezes essa criança está com alguma questão emocional que precisa de estar com um psicólogo junto, né? Porque ela está comendo, às vezes, porque ela está com os pais ausentes. Uma carência. Ela está comendo, às vezes, porque ela sofreu bullying na escola. Então eu preciso entender todo esse contexto para eu poder auxiliar. E o meu trabalho é o seguinte, se a gente retirar, ela vai buscar. E hoje eu tenho crianças que, por exemplo, às vezes quando entra algum industrializado ou em casa, ou quando os pais tentam esconder, colocar na parte de cima do armário, algumas crianças chegam a escalar ou a procurar em busca de um doce ou de um alimento industrializado. Isso aqui é importante, a questão da alimentação e do exercício. Está falando da Revolução Industrial, né? Que mudou, veio os alimentos processados e tudo mais, e nós estamos agora também na 4ª revolução, que é os nativos digitais, né? Sim. Não tem exercício, sedentarismo. Né? Já vai computador, iPhone, já leva o lanche do lado ali, que come às vezes apressadamente, é um cachorro quente, não é só coisa que não deveria comer, né? Sim. Então, eu gostei de estar, a gente sabe que essa questão da obesidade é isso, às vezes o sedentarismo e alimentação e líquido, né? Vamos dizer assim, quais são os 5 alimentos nocivos que devem ficar longe das crianças? E líquido também. Olha, se a gente
olhar, existem algumas fases, né? Então, para um bebê há 2 anos, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, que é para crianças, e também o Ministério da Saúde, eles recomendam não oferecer açúcar até aos 2 anos de idade, incluindo mel, incluindo qualquer tipo de açúcar. Porque é nessa época que é a formação do... Sim, é a formação tanto do hábito alimentar quanto a questão da predisposição genética. Entendi. Então, tanto o sal quanto o açúcar eles recomendam não ofertar. E aí a questão é que a gente come por outros motivos, a gente está num convívio social. Essa criança começa a frequentar qual aniversário. alimento que não tem sal, qual que não Pois tem é. açúcar? Então, para uma criança de até 2 anos, a gente consegue fazer com que essa família prepare em casa os alimentos, para ela conseguir lidar com isso e a família estar planejada para não ter acesso a esse alimento. Depois dos 2 anos... Você considera a sacarose também, o que vem na fruta também? Não. Que é natural. Não, eu acredito que a criança tem que ter esse contato. Sabe por quê? Hoje eu trabalho com crianças até bebês, adolescentes, mas as minhas oficinas, meu projeto é acima de 4 anos. As crianças não comem frutas, verduras e legumes. Então não tem relação a gente proibir fruta devido à frutose, que é um açúcar que está nesse alimento. Então, assim, esses açúcares dos alimentos in natura, eles não contraindicam. Eles contraindicam acrescentar, né? Tem um industrializado. Eu já ouvi falar de famílias, e tem famílias que já deram refrigerante para essa criança com 1 ano. Nossa Senhora. Né? E, assim, porque tem muitas crenças associadas. Ele vai aguar, né? E existem muitas crenças, e existem os avós, existem os aniversários. Então, assim, difícil. acaba que a gente entra... Alimentação infantil, às vezes, os pais, eu percebo isso muito hoje, eles estão perdendo a referência. Eles não estão sendo a referência mais das crianças devido a essa quantidade de ambiente. Então, a escola faz o que quer, a babá, com as crianças dela, faz o que quer, o vô e a avó, que tem essa relação, mas, na minha época eu dava isso, tá tudo bem, faz isso. E os pais não têm essa autoridade. Então, eu não considero os alimentos como proibidos. Eu considero esses alimentos como a gente está mais atenta ao que a gente está oferecendo aos nossos filhos. Porque eles vão ter esse acesso, eles vão ter esse contato em breve. Mas Hipócrates mesmo já dizia, muitos, centenas de anos atrás, né? Faça do alimento teu remédio e não o remédio teu alimento. Eu, por exemplo, pessoalmente, tenho convicção, mesmo adulto, que alimento é realmente fundamental. Sim. Até para a pele, para a juventude, que você deve realmente comer. Os alimentos fazem bem, é um verdadeiro remédio. Sim. Eu, por exemplo, gosto de fazer os alimentos meu remédio. Eu odeio tomar remédio. Então, é uma coisa realmente muito séria, mas que você falou, é o tal do controle aí. Porque muitas vezes eu vou em restaurante self-service e vejo as crianças ali acompanhando. E a mãe, o pai pergunta, o que você quer? Põe isso. Fica perguntando para a criança, entendeu? E, em vez de eles colocar, vou colocar. Não, o que você quer? A criança fica, não, isso eu não quero. Então, fica realmente, não tem controle nenhum. E a tendência vir aí a obesidade e outras doenças que a gente sabe as consequências disso. Sim. Em cidades cada vez mais verticalizadas, com cada vez menos área verde, com cada vez menos possibilidade de oferecer uma atividade física, eu imagino que deva ser uma tarefa muito difícil a sua. Sim. Bom, em contrapeso a isso, como definitivamente colocar, introspectar isso nos pais, para que ele leve essa criança, porque eu imagino que isso faça parte do seu trabalho. Olha, não dá para continuar do jeito que está. Vamos mudar isso aqui. Como definitivamente trabalhar isso para que o pai invista o tempo dele, os pais, né? Não o pai especificamente, mas para levar essa criança, para oferecer para ela outras oportunidades? Então, uma das coisas que eu percebo muito quando essa família me procura, existe uma ansiedade muito grande, porque às vezes essa criança e a família estão já com doenças adquiridas. Já tem colesterol, já tem um triglicérides, já tem uma pré-diabetes, às vezes não a criança, mas os pais. E com isso eu chamo eles também, eu trabalho com esses pais primeiro, porque eles têm que entender o que vai ser passado para a criança. Eu tenho que educar essa família, e depois eu vou educar essa criança ou concomitantemente. Junto, desculpa. A gente vai cuidar da família junto. Então, eu mostro para os pais como que é o meu trabalho.
Eu preciso entender por que esses pais ganharam tanto peso. O que aconteceu? Foi a falta de tempo, foi talvez o acesso, porque existem alguns pais que não tinham, né, na infância deles essa quantidade de produtos. E aí agora, com o mercado de trabalho, com o mercado financeiro, tudo isso que foi crescendo junto, eles conseguiram ter acesso. E aí pararam de ter essa relação de cozinhar, de ter o contato com a horta, de às vezes ir para um sítio, né? E começou a usufruir desses alimentos. Então eu tenho que entender, numa linha do tempo, o que aconteceu. Por que eles ganharam? Porque eles não ganharam peso, talvez, em um ano. Eles ganharam em alguns anos. Sim. Então alguma coisa aconteceu ali para ter esse gatilho para eles começarem. E aí, com isso, eles carregam isso muito. Eu passei muita dificuldade na infância e agora eu quero dar de tudo para o meu filho. Só que são alimentos totalmente diferentes que eles estão oferecendo. Antes, os alimentos realmente não tinham essa quantidade de sal, de açúcar. Como que um alimento dura tantos meses na prateleira? E hoje eu recebo crianças com obesidade que elas não conhecem os alimentos. Elas chegam para mim e falam que a pizza vem da caixa, que não sabe que teve um processo da farinha, de mistura, de abrir. O que leite acha da caixinha. o leite da caixinha, que vê a beterraba e fala, tia, tá estragada, porque a casca dela é mais grossa. Não sabe diferenciar uma beterraba e uma ameixa. Então, no meu espaço, eu consigo promover um pouquinho disso. Porque eu tenho um pé de amora, eu tenho pé de limão, eu tenho ora pronobis, punks, Bom. eu que tenho massa. hortas, eu tenho manjericão, enfim. Então, eu tento fazer essa criança trazer essa autonomia e essa conexão com os alimentos. Perfeito. É um lugar dos sonhos, né? Com certeza. Bom, a gente vai pausar a conversa mais uma vez, mas daqui a pouco a gente volta para contar um pouco mais sobre esse projeto, né, do Corujinha na Cozinha, que eu estou ansiosíssimo para conhecer. A gente já volta.